Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre a nova geopolítica mundial e como isso está impactando o mercado de plataformas digitais. TikTok aí como pivô dessa disputa entre Estados Unidos e China. Fiquem comigo que a gente já volta. Quem está acompanhando o noticiário sabe que já não é de hoje que o governo norte-americano entra em uma série de embates com empresas chinesas. Desde lá da época do governo Trump, onde essa guerra comercial entre Estados Unidos e China foi exacerbada ali, levada ao seu auge, porque é óbvio que comercialmente as duas nações já disputavam há muito tempo, mas no governo Trump isso foi mais exacerbado. Teve toda a questão em relação ao 5G, a empresas como a Huawei, e aí o TikTok começou a entrar nessa berlinda, começou a haver toda uma discussão a respeito de segurança nacional, sobre o que pode e o que não pode, proibição do TikTok e tudo mais. O governo Trump acabou, veio o governo Biden e mais uma vez essa discussão volta à tona. Na verdade, atualmente, tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano estão bastante alinhados em relação a colocar o TikTok, enquadrar o TikTok como uma questão política e uma questão de ameaça à segurança nacional. E por isso, recentemente, o governo norte-americano proibiu que funcionários de órgãos estatais, de várias instâncias do poder público, não pudessem mais usar o TikTok em seus dispositivos funcionais, ou seja, aqueles smartphones que eles usam para trabalho. E isso, obviamente, refletiu em outros governos. A gente sabe da influência poderosa que o governo norte-americano exerce sobre outros países. Não tardou para que países como o Canadá e diversas nações europeias também começassem a colocar uma série de restrições ao uso do TikTok. E aí o que está por trás disso? De fato, temos uma questão política, uma questão ideológica ou uma questão meramente comercial? Para a gente começar essa análise, é importante perceber o quanto o TikTok avançou enquanto rede social, enquanto outras plataformas, todas norte-americanas, declinaram ou começaram a dar sérios sinais de desgaste nesse período. Eu tenho aqui números do Data Report que mostram que entre os usuários norte-americanos o TikTok ocupa ali a terceira posição. No primeiro lugar você tem Facebook, em segundo lugar você tem Instagram, em terceiro lugar você tem TikTok, em quarto lugar você tem o Twitter. Na verdade, aqui nesse ranking do Data Report, eles colocam o Facebook Messenger como segundo lugar. Então você teria Facebook em primeiro, Facebook Messenger em segundo, Instagram em terceiro, e aí sim, em quarto lugar TikTok, em quinto lugar Twitter, porque eles estão olhando como qualquer plataforma de troca social e aí estão incluindo plataformas de mensagem também. Mas se a gente entender o Facebook como uma plataforma única, então eu tenho Facebook em primeiro, Instagram em segundo, TikTok em terceiro. TikTok ali com 42,4% dos internautas norte-americanos. Como de costume, eu estou deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam acessar esse conteúdo original. Se a gente olhar globalmente, aí eu tenho números aqui do Statista, números atualizados em janeiro de 2023, ranking das maiores plataformas sociais do mundo em quantitativo de usuários ativos. E aí, mais uma vez, eu tenho Facebook em primeiro lugar com 2,9 bilhões de usuários ativos. Em segundo lugar, eu tenho YouTube com 2,5 bilhões. Então percebam que Facebook e Instagram fazem uma dobradinha ali no cenário norte-americano. Possivelmente essa dobradinha se repete aqui no cenário brasileiro. Eu vou já buscar esses números, mas no cenário global você tem Grupo Meta em primeiro, depois você tem Alphabet, Google com seu YouTube. Em terceiro lugar, você tem mais uma vez Grupo Meta, com o WhatsApp, com 2 bilhões de usuários ativos. E aí, empatado, em terceiro lugar, você tem também o Instagram do Grupo Meta, com 2 bilhões de usuários ativos.
Aí na sequência você tem em quarto lugar com WeChat, 1,3 bilhões de usuários ativos, e na sequência TikTok com um pouquinho mais de 1 bilhão, 1,05 bilhão de usuários ativos. Percebam que nas 3 primeiras colocações eu tenho 2 empresas norte-americanas, Meta e Alphabet, ou seja, Google, e já na terceira e quarta colocação, quer dizer, na quarta e quinta colocação eu tenho 2 empresas asiáticas, 2 empresas chinesas, o WeChat e na sequência o TikTok. Desde que toda essa história começou, o TikTok inclusive vem se colocando à disposição para se mostrar mais transparente, para se mostrar disposto a cooperar com as autoridades norte-americanas. Primeiro havia aquela questão da TikTok vender a sua operação norte-americana para uma empresa local, o que foi superada essa discussão. Depois veio a questão deles terem todos os dados de usuários norte-americanos em servidores de empresas norte-americanas. E aí, no início desse ano, eles inauguraram o que eles chamam de centros de transparência. Os centros de transparência são instalações, são escritórios do TikTok, onde eles têm toda a possibilidade de abrir para visitas e mostrar como é que a coisa funciona por dentro, mostrar qual é a dinâmica de funcionamento da rede social, como é que funciona a parte dos seus algoritmos, o que é priorizado, o que não é. Ou seja, a empresa vem de fato num esforço grande para se mostrar super transparente, super amigável e sair dessa rota de colisão com os governos, principalmente com o governo norte-americano, que quer transformar o que é uma disputa comercial, aparentemente, numa disputa política. Os escritórios foram inaugurados em Los Angeles, no Vale do Silício, em Nova York, também na Europa, em Dublin, Londres, Paris, Berlim. Tudo isso como uma iniciativa da empresa de tentar superar essas suspeitas, esse medo de vazamento de dados, de uso indevido dessas informações. E, obviamente, é claro, para os Estados Unidos, para os norte-americanos, existe uma questão muito grande ali ligada à segurança nacional. Sobre essas redes sociais no Brasil, eu tenho números aqui de um relatório de 2022 produzido pela We Are Social e a Hootsuite. E aí eu tenho o seguinte ranking em volume total de usuários. O WhatsApp ganha disparado com 165 milhões de usuários ativos. YouTube, 138 milhões em segundo lugar. Instagram, terceiro, com 122 milhões. Facebook em quarto, com 116 milhões de usuários ativos. E TikTok ali aparece em quinto lugar, com 73,5 milhões de usuários ativos. Então também aqui no Brasil a gente vê o TikTok em uma crescente. Do ponto de vista político, é claro que os Estados Unidos têm uma relação ali de eterno conflito, ali de atrito em potencial sempre com a China, comandada pelo Partido Comunista Chinês. Então para eles essa questão de o TikTok, uma empresa chinesa, o TikTok, para vocês entenderem, ele é parte de um grupo maior, que é a ByteDance. E a ByteDance, como toda grande empresa chinesa, ela tem uma relação ali muito próxima com o governo chinês. A gente sabe que a China tem uma economia capitalista, porém com características muito peculiares. Então há uma questão ali não muito democrática de como o governo se relaciona com uma série de questões, em especial com essas grandes empresas que têm uma importância estratégica ali para a China. Uma importância, obviamente, econômica, mas também uma importância a nível de influência na geopolítica mundial. Portanto, é natural que o governo de um país como os Estados Unidos tenha esse tipo de preocupação e que isso, como sempre foi um tópico ali, um tópico importante, inclusive culturalmente, é natural também que parte da população embarque nesse discurso de, olha, isso é uma preocupação, o que eles vão fazer com esses dados ou que tipo de influência eles podem ter na nossa população a partir do momento que tem um algoritmo que é comandado por um grupo estrangeiro e que diz o que as pessoas vão assistir ou vão deixar de assistir na sua timeline. Isso nos leva a um segundo ponto, que é a questão cultural e ideológica, que é claro que também gera uma preocupação
para as autoridades norte-americanas. Afinal de contas, eles sempre se viram no papel oposto, eles influenciando o restante do planeta. Então isso nunca foi um ponto, nunca foi um tópico. Agora, pode ser que em uma rara ocasião a gente está vendo o movimento oposto. De repente uma empresa de um outro país, com uma outra perspectiva, literalmente uma outra ideologia, tendo uma performance muito boa em solo norte-americano e, em potencial, poderia determinar o que esse público estaria assistindo. Embora a gente saiba que não é exatamente isso, porque nessas redes sociais, a rede social não produz nada. Ela simplesmente abre a plataforma para que usuários promovam seus próprios conteúdos. Portanto, é natural que nos Estados Unidos os usuários do TikTok estejam assistindo a TikTokers norte-americanos. E por aí vai. Da mesma forma que no Brasil, possivelmente os usuários do TikTok estão assistindo a influenciadores digitais locais. Ainda assim, existe uma preocupação justamente com relação àquilo que o algoritmo promove ou que ele seria capaz de promover. Então, existe a preocupação política, existe a preocupação cultural e ideológica, mas aí a gente chega no principal ponto, que provavelmente é a preocupação comercial. O grande ponto em relação a toda essa discussão do TikTok é que algumas das principais redes sociais do mundo, que são de origem norte-americana, vêm perdendo participação. E aí o Facebook, que é o maior expoente disso, que é uma rede declinante, e a Meta como um todo, também um grupo que passa por alguns problemas, porque seus principais produtos começaram a apresentar dificuldades. Por um lado, você tem o declínio do Facebook, toda a questão envolvendo ali os escândalos, o Facebook Papers, quer dizer, inclusive é contraditório, né, porque existe uma preocupação tão grande com o potencial de influência ideológica e cultural e até de vazamento de dados em relação ao TikTok, mas na verdade essa preocupação deveria haver com todas as redes sociais, inclusive o Facebook, né, enquanto plataforma. Ele já ficou bem claro o quanto ele pode causar de problemas do ponto de vista cultural, do ponto de vista de disseminação de discurso de ódio, de fake news e de influência, inclusive, nas decisões políticas, por conta de tudo que já aconteceu nos últimos anos e que foi amplamente noticiado. Todo o escândalo aí, todas as questões envolvendo o Facebook, que depois passou a se chamar Grupo Meta, num rebranding ali meio torto, para tentar se afastar um pouco de um produto que é declinante. Portanto, a preocupação maior, com certeza, está ligada a: eu tenho empresas de tecnologia chinesas que agora podem ter uma participação poderosa em território, em escala mundial, mas principalmente em território norte-americano. Quando a gente olha para os números globais, a gente vê que acima do TikTok tem o WeChat. Mas o WeChat é uma rede ainda muito concentrada, principalmente na China e em outros países ali que orbitam ao redor da China. Então você tem uma concentração muito grande na Ásia, no Oriente. Mas o TikTok não. O TikTok ele é uma rede chinesa, mas que ganhou escala mundial. Bruno, mas não é fato que pode haver uma preocupação ligada à segurança nacional em relação ao TikTok? Então, sim, a preocupação é válida, mas a preocupação deveria ser extensiva a todas as demais plataformas. E não é isso que a gente vê. A preocupação está agora focalizada no TikTok, justamente por conta da sua origem estrangeira. Então é um mix ali de uma série de questões, mas no final das contas o que está em maior evidência nesse caso? É a preocupação econômica, você ter a ascensão de uma rede social que vem se tornando tão poderosa, tão influente e que ela não esteja sediada nos Estados Unidos. É verdade que existe uma questão ali, e hoje, principalmente por conta da guerra na Ucrânia e outras questões, é verdade sim que existe uma situação de meio atrito permanente ali entre Estados Unidos e China. Embora Joe Biden e o presidente chinês tenham se encontrado recentemente e você tenha alguns esforços ali de conciliação, mas é claro que no final das contas existe uma disputa. Alguém
vai ocupar esse lugar de maior economia do mundo nos próximos 10 anos. E aí a disputa está entre China e Estados Unidos. Hoje Estados Unidos ainda lidera, mas todo mundo acompanha aí o quanto a economia chinesa já cresceu. E aí isso de fato gera uma preocupação para os Estados Unidos. Os Estados Unidos poderiam chegar a barrar o TikTok em território norte-americano? Eu acredito que não. E na verdade essas medidas restritivas podem inclusive servir para impulsionar o TikTok de certa forma, porque na verdade você cria uma maior atenção direcionada para a plataforma, que hoje tem como principais usuários o público mais jovem. Portanto, você tem medidas restritivas ali que atingem a esfera pública, a esfera governamental, de pessoas que trabalham ali em órgãos estatais, mas no final das contas, a grande massa de usuários, que são jovens, crianças, adolescentes de maneira geral, continua ali super ativa. Todas essas restrições servem para incomodar a rede social de alguma maneira e, por outro lado, a empresa TikTok, que é parte da ByteDance, vem se colocando ali à disposição para contribuir com essa maior transparência da plataforma, mas eu não acho que isso leve a um resultado muito efetivo. O que, na verdade, a gente deveria estar buscando é construir ofertas melhores. E aí, notícia que surgiu essa semana, eu não sei o quanto ela está confirmada ou não, mas parece que o Facebook estaria produzindo, trabalhando ali numa nova plataforma digital baseada em texto, talvez um competidor ali para o Twitter. E o Twitter, em quantitativo de usuários, vem ali logo na sequência do TikTok, em território norte-americano, é claro. No ranking global, o Twitter nem aparece ali entre os 10 primeiros. Portanto, talvez a melhor solução fosse tentar construir novas propostas de valor, novas plataformas de serviço que aí de fato tirassem essa crescente supremacia do TikTok ou conseguissem brigar ali de igual para igual. Lembrando que as empresas norte-americanas ainda detêm a liderança absoluta. Grupo Meta, aí, em especial, líder absoluto em relação a plataformas sociais. E aí você tem na sequência Google com a plataforma de vídeos YouTube. Para onde essa briga vai levar, aí é difícil a gente prever, mas seguiremos acompanhando aqui. O que é fato é que a gente pode ter uma maior movimentação no cenário de plataformas sociais nesse ano, e aí se o TikTok começar a ter restrições em território norte-americano, é natural também que ele comece a mirar em expansão em outros mercados onde talvez ele ainda não tenha uma participação tão grande. Inclusive aqui no Brasil, que a gente olhou rapidamente para os números, mas ele vem numa crescente e vem trabalhando, fazendo campanha e implementando uma série de novas medidas para justamente sair dessa mira de preocupações. Se por um lado lá em território norte-americano existe toda essa preocupação política, de segurança nacional e de influência ideológica, em outras partes do mundo e também no Brasil existe uma preocupação grande com a influência psicológica que não só o TikTok, mas apps sociais de mensagens curtas, de vídeos curtos, possam estar gerando. Recentemente o TikTok também entrou na pauta dos principais veículos por conta de seus filtros de embelezamento artificial e o quanto de impacto psicológico isso gera em crianças, em adolescentes principalmente, mas até em pessoas adultas, pessoas crescidas que ficam um tanto quanto afetadas por conta daquilo que o aplicativo é capaz de mostrar, né, de transformar, de engrandecer a imagem de alguém, né, do ponto de vista estético, e todo o impacto social, psicológico, psiquiátrico que isso gera nas pessoas. Portanto, se em território norte-americano existe essa preocupação por questões políticas, ideológicas, e por trás disso a gente sabe que existe sim uma grande preocupação econômica / comercial, no restante do mundo o TikTok é cada vez mais cobrado em relação aos impactos psicológicos, sociais e, em última instância, de saúde pública que gera principalmente entre
jovens e crianças. Não por acaso, na própria União Europeia, vem se discutindo muito em relação à legislação e ao quanto essas plataformas devem ser responsabilizadas por esse impacto, por essa externalidade que elas geram. Como resposta a isso, uma das coisas que foi feita agora é limitar o tempo de uso de usuários menores de idade. Essa medida foi anunciada também aqui no Brasil. É claro que isso, em linhas gerais, não resolve praticamente nada, porque é facilmente burlado esse tipo de sistema, mas a empresa sabe que existe um nível de pressão maior e que isso pode gerar impacto ali no seu negócio. Vamos ver como é que a coisa acontece, vamos acompanhar aí o noticiário para ver como fica esse mercado das plataformas sociais. É isso, meus amigos, nos vemos no próximo review. Até lá!